Olá pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês arquivos binários em Python. Quando a gente fala em arquivos, a gente entende que esses arquivos eles podem ter os mais variados conteúdos, incluindo imagens, vídeos, áudios, documentos. Mas do ponto de vista dos programas, existem, na verdade, apenas dois tipos de arquivo. São os arquivos de texto e os arquivos binários. Os arquivos de texto, eles armazenam caracteres que podem ser mostrados diretamente na tela ou modificados por um editor de texto simples. Com relação à disciplina, vocês já viram arquivos de texto e possivelmente já trabalharam bastante com eles. Já arquivos binários, eles são compostos por uma sequência de bits da mesma forma como os dados ou programas são armazenados na memória principal. Ou seja, os arquivos binários, eles armazenam esse conteúdo de forma semelhante a como os programas são colocados, inseridos na memória RAM. Então, a forma de armazenamento é bem similar a como esses programas estão alojados na memória principal. Aqui eu trago agora alguns exemplos de arquivos do tipo texto e também do tipo binário. Do tipo texto, nós temos, por exemplo, código-fonte em Python, temos também documento texto simples e também páginas HTML. Já arquivos binários, a gente pode citar arquivos executáveis, arquivos compactados e, por fim, documentos do Office. Mas vocês devem estar se perguntando, tá, eu tenho como utilizar arquivos de texto. Por que eu precisaria utilizar arquivos binários? Bem, os arquivos binários, eles têm algumas vantagens. Como a gente sabe, objetos como inteiros, listas e dicionários, na sua representação em binário, ocupam menos espaço na memória, comparado com a mesma representação em formato textual. Então aqui a gente já consegue perceber uma das vantagens, se não a principal vantagem, de se utilizar arquivos binários. Por quê? Porque eles ocupam menos espaço na memória. Então isso acaba sendo um ponto positivo. Pelo fato dos arquivos binários armazenarem esses dados de uma forma análoga à utilizada em memória, a gente consegue então reduzir o tamanho do arquivo. Então, em grandes aplicações, em grandes problemas, em grandes programas, a gente tem que, quanto mais a gente otimizar, economizar, melhor. Então, nesse caso, arquivos binários seriam os mais adequados. E também, com os arquivos binários, a gente consegue guardar estruturas de dados mais complexas e isso acaba facilitando o acesso, ou seja, a escrita e ou a leitura do mesmo. Agora a gente vai começar a ver como de fato a gente pode manipular o arquivo binário. Inicialmente, a gente vai ver como se abre um arquivo binário. Assim como em arquivos texto, que vocês já viram, a gente deve abrir o arquivo com a função open e atribuir o objeto arquivo resultante para uma variável. Então, a partir dessa variável é que a gente vai manipular o arquivo. Então, a variável ela estará associada ao arquivo, com métodos para manipulação, ou seja, leitura e escrita, por exemplo. Claro que a gente tem outros tipos de manipulação, mas leitura e escrita são os principais. Então, como é que a gente faz em Python? Então, a gente tem uma variável, nesse caso aqui eu denominei de arquivo. Eu tenho, então, o igual e, então, o open, que é a função que, de fato, vai abrir o arquivo. Em seguida, eu passo o nome do arquivo e o modo de abertura desse arquivo. Ou seja, se eu quero
para leitura, para escrita, entre outros. Então a gente vai conferir agora mais alguns outros modos de abertura do arquivo. Só relembrando, em Python a gente usa a função open, passando como parâmetro o nome do arquivo e também o modo de abertura. O B, a gente vai indicar sempre que o arquivo ele é binário e não textual. A gente pode combinar esse B com outros operadores, e então ele vai nos fornecer outras funções. Então, por exemplo, se a gente combina o B com o R, ou seja, RB, a gente vai abrir o arquivo binário pré-existente somente para leitura. Já se a gente combina o W e o B, a gente cria arquivo binário somente para escrita. Se a gente faz o AB, a gente abre o arquivo binário para leitura e escrita no final, ou seja, a gente faz um append nesse arquivo. Se a gente usa o RB+, a gente abre o arquivo binário pré-existente para leitura e escrita. Por outro lado, se a gente faz o WB+, cria o arquivo binário para leitura e escrita. Então a gente vai ver agora leitura e escrita no arquivo binário, como é que funciona de fato na prática. Lembrando que para lidar com dados binários em Python, a gente tem várias alternativas. Então a gente pode utilizar o módulo Pickle, JSON ou Marshall. A gente tem que uma das mais simples é o módulo Pickle. Então é ele que a gente vai acabar utilizando na maioria dos casos. Possivelmente é o que vocês verão na disciplina teórica. Bem, mas primeiramente a gente deve aprender como é que a gente faz para usar esse módulo. Primeiramente, como vocês devem imaginar, a gente deve importar este módulo. Então basta fazer import pickle, que a gente vai ter acesso a todas as funções que esse módulo traz. Então a gente vai conferir ainda mais na frente como utilizar algumas das funções. Agora a gente vai conferir como é que a gente pode fazer a leitura e a escrita no arquivo binário. Nessa primeira parte eu vou mostrar como se faz a escrita. Em Python, para a gente fazer a escrita de um arquivo binário utilizando o módulo pickle, a gente usa o método dump. Então a gente faria pickle.dump e então a gente faria essa escrita, né, desse arquivo binário. Então como é que a gente faria em Python? A gente faria pickle.dump, a gente passa o objeto, né, que a gente quer escrever no arquivo binário, vírgula, e o arquivo binário propriamente dito. Então, basicamente, o objeto é aquele conteúdo, o objeto propriamente dito a ser salvo em um arquivo, e o arquivo é a variável que está associada a um arquivo previamente aberto em modo binário. Então, como vocês podem ver, é bem simples. Basta fazer pickle.dump, passando o objeto que a gente quer salvar e o arquivo, ou seja, a variável associada. Aqui eu trago um exemplo completo para vocês de escrita. Então, inicialmente a gente importa o módulo, a gente então abre o arquivo. Nesse caso, o nome do arquivo é exemplo.bin e perceba que eu estou utilizando o modo de abertura WB. Aqui eu tenho então uma lista com 5 itens, que nesse caso são os números 1, 2, 3, 4 e 5. Em seguida eu faço pickle.dump, aí passo a lista, ou seja, o objeto que eu quero salvar, e o arquivo, ou seja, a variável que está associada ao arquivo binário exemplo.bin. Aí em seguida eu faço arquivo.close.
Então, aqui, caso tenha ocorrido algum problema na abertura desse arquivo binário, eu teria essa exceção, ou seja, essa mensagem para o usuário: problemas com a escrita do arquivo. Agora nós iremos conferir como é que a gente pode fazer a leitura do arquivo binário. Para fazer a leitura é bem simples, basta a gente utilizar a função load do módulo pickle, que a gente já conhece. Mas como é que a gente põe isso em código em Python? Bem, a gente faz pickle.load e passa arquivo, ou seja, a variável associada a um arquivo previamente aberto, e a referência a esse arquivo binário é então armazenada na nossa variável objeto. Então, a partir de agora, as operações que a gente deseja fazer, a gente vai utilizar a variável objeto. Então, arquivo seria a variável associada a um arquivo previamente aberto em modo binário. E o tipo do objeto ele é reconhecido automaticamente. Então, ele é carregado para a memória e atribui para a variável objeto. Então, a gente não precisa dizer qual é o tipo do objeto, ou seja, se é uma lista, um dicionário, uma classe e por aí vai, porque isso já é reconhecido automaticamente. Então, aqui eu trago um exemplo para vocês. Então, a gente vai fazer a leitura daquela nossa lista que foi previamente armazenada. Então, como é que eu faço? Eu importo mais uma vez a biblioteca Pickle e aqui eu faço, aqui eu estou abrindo, né, o arquivo exemplo.bin. Agora percebam que o modo é o RB, ou seja, para leitura. Então eu faço pickle.load e passo arquivo, ou seja, a minha variável associada ao arquivo binário, e eu carrego esse conteúdo para lista, ou seja, a variável lista. Então, ao fazer o print dessa lista, eu tenho aqui, como vocês podem ver, a nossa lista que foi escrita no arquivo binário, ou seja, a lista contendo os números 1, 2, 3, 4 e 5. Em seguida, eu fecho esse arquivo. Então, eu faço arquivo.close. E aqui eu tenho também, caso tenha dado alguma exceção, eu tenho um print para informar o usuário, indicando problemas com arquivo binário. Então, é sempre importante, quando vocês forem utilizar arquivos, seja binário, seja de texto, que eles estejam dentro de um bloco try except, porque assim a gente consegue, de algum modo, evitar que exceções paralisem o nosso programa. Agora a gente vai conferir um exemplo mais completo de como podemos utilizar arquivos binários em um cenário mais próximo da nossa realidade. Então eu vou mostrar um exemplo de cadastro de alunos em uma disciplina. Então a ideia é criar um programa que vai simular um cadastro de alunos da turma de algoritmos e programação. Para esse nosso caso, cada aluno vai ser representado por um dicionário, sendo que esse dicionário que a gente vai criar vai conter dois campos, os campos matrícula e notas. Obviamente, matrícula vai armazenar a matrícula daquele estudante e notas vai armazenar as notas obtidas por aquele estudante. Além disso, nosso programa ele vai fornecer um menu de operações com as funções de inserção e remoção do aluno no nosso cadastro, assim como a inserção de notas e também a visualização da lista de alunos, ou seja, todos os alunos que foram cadastrados até o momento. E esses dados eles deverão ser salvos em um arquivo antes do programa encerrar, para serem utilizados posteriormente. Pois se a gente não salvar antes de fechar a nossa aplicação, a gente vai perder tudo. Então é importante, antes de fechar, né, o programa, que ele seja salvo no arquivo. Porque assim, quando a gente for abri-lo novamente,
as informações mais atualizadas estarão lá. Então, a gente vai começar com o cadastro de aluno, ou seja, criando a função para cadastrar aluno. Então, como eu falei previamente, cada aluno será representado por um dicionário, sendo que esse dicionário conterá os campos matrícula e notas. Vocês já viram, né, o conceito de dicionário. No nosso caso aqui, matrícula e notas serão as nossas chaves do questionário. Então, a gente passa aqui como parâmetro para a função cadastrar aluno, cadastro e matrícula. A gente tem, então, a gente cria um dicionário que vai representar o aluno. Então, a gente associa a chave matrícula a matrícula de fato do aluno. E as notas, a gente cria uma lista vazia, uma vez que a partir do momento que o aluno é cadastrado, ele ainda não possui notas. Aí a gente faz cadastro.append e adiciona esse aluno no final dessa lista, né? Cadastro aqui basicamente está representando a lista que contém todos os alunos cadastrados no sistema. Então, essa é basicamente a função cadastrar aluno. Agora a gente vai conferir a nossa função de remoção do aluno no cadastro. A função também é bem simples. A gente passa cadastro e a matrícula, né, desse aluno. A gente tem então um laço de repetição for, no qual a gente vai varrer a lista de cadastro, tentando encontrar o aluno no qual a matrícula está associada. Ou seja, a gente verifica através do if se existe algum aluno que é cadastrado com a matrícula passada como parâmetro. Caso tenha, ele então vai ser removido dessa lista e a gente encerra o laço de repetição com esse return. A gente tem então o fim da execução da nossa função excluir aluno. Caso esse aluno não seja encontrado, a gente vai exibir para o usuário que não foi encontrado, ou seja, a matrícula que foi passada como parâmetro não foi encontrada. Agora a gente vai conferir a função de inserção de notas. Também é bem simples. Basicamente, a gente passa cadastro, ou seja, a lista com todos os alunos. Temos a matrícula e as notas. Então, a gente também usa o laço de repetição for para a gente percorrer, né, a nossa lista de alunos, representada nesse caso pela variável cadastro. Então, a gente verifica se esse aluno está presente no cadastro. Caso ele esteja, a gente então associa essas notas, que no caso é uma lista contendo as notas, a gente associa ao dicionário que contém a chave notas. Nesse caso aqui, esse mais igual está simbolizando basicamente que vai haver uma concatenação com as notas já existentes e as notas que foram passadas como um parâmetro. A gente faz o split aqui justamente para transformar, né, essas notas que serão passadas como parâmetro, a gente transforma em uma lista e então faz a concatenação com a lista previamente representada no dicionário notas. No caso, no dicionário que tem a chave notas. E a gente então faz o return, encerrando assim a execução dessa função. Caso esse estudante não esteja cadastrado, a gente também tem um print aqui para informar ao usuário que a matrícula não foi encontrada. Então, portanto, aquele aluno não está cadastrado ainda no nosso programa, no nosso sistema. Agora eu tenho a função para visualização da lista de alunos. Como vocês podem ver, é uma função bem simples. A gente passa basicamente cadastro, né, como parâmetro, e a gente utiliza esse cadastro, que é justamente a lista contendo todos os alunos.
Aí a gente utiliza ele para exibir esses alunos cadastrados para o usuário. Então, para isso, a gente basicamente usa dois laços de repetições for. Então, aqui eu não vou entrar muito em detalhes, porque vocês já sabem e muito bem como é que funciona o laço de repetição for. Mas, basicamente, a gente está encontrando cada aluno e exibindo as informações dele. Esse primeiro for encontra o aluno, quer dizer, vai encontrar todos os alunos, ou seja, vai percorrer por toda a lista, e para cada aluno retornado, a gente exibe as informações a partir desse for mais interno. Agora eu tenho aqui a nossa função principal, onde a gente tem o menu com as opções que o usuário tem, ou seja, ele pode excluir aluno, incluir notas, entre outros. Em seguida, a gente faz a leitura, né, da opção desejada pelo usuário e armazenamos esse número digitado por ele na variável opção. Então, por exemplo, vamos supor que ele digitou 1, ou seja, ele quer incluir um aluno no cadastro. Então, ele viria aqui para esse primeiro if, e iria fazer if opção igual a 1, a gente tem que é verdadeiro, uma vez que o valor digitado foi 1. Em seguida, então, vai ser solicitado que o usuário digite a matrícula do aluno, que será cadastrado. Esse valor é então armazenado na variável matrícula. Em seguida, a gente chama a função, né, cadastrar aluno, passando o cadastro, que é a variável associada ao arquivo binário, e a matrícula propriamente dita. Então, a gente executa aquela função cadastrar aluno que eu mostrei para vocês. E aqui segue com as nossas outras opções. A de excluir aluno, por exemplo, incluir notas, entre outras. Aí, caso seja digitado uma opção inválida, ele vem para esse else aqui, ou seja, a opção inválida. Já se ele quiser sair, basta ele digitar 5, aí então ele vem para esse elif aqui, opção igual a 5. Aí nós temos o return, aí, que vai justamente interromper esse laço de repetição e retornar para o ponto que chamou a função menu principal. Agora eu tenho aqui a parte inicial do nosso programa, onde a gente faz a leitura do módulo Pickle. A gente tem a abertura do nosso cadastro.bin, ou seja, a abertura do nosso arquivo binário. Assim que a gente abre, a gente armazena na variável cadastro, que vai justamente ser a variável que vai estar associada com o nosso arquivo binário cadastro.bin. Daí então eu chamo o menu principal, passando o cadastro como argumento. Aí, então, resumindo, aqui nessa primeira parte, nós temos a parte de leitura do arquivo binário e também escrita. Percebam que depois que é executada a função menu principal, eu tenho aqui o print que vai indicar que o arquivo vai ser salvo, né? Cadastro ele vai ser salvo novamente, ou seja, com as novas informações. Aí aqui percebam que para escrever, como eu já falei previamente, a gente utiliza a função dump. Então eu faço pickle.dump, passo então a variável associada ao arquivo binário. Aí nesse caso aqui eu tenho que abrir o arquivo binário novamente, mas agora no modo de escrita, porque aqui em cima, nessa primeira parte, eu abri o arquivo no modo leitura, mas para salvar eu teria que abrir novamente, mas agora no modo de escrita. Então essa primeira parte é para quando o arquivo ele já existe no nosso computador. Caso ele não exista, a gente vai executar, na verdade, esse bloco aqui de baixo. Ou seja, quando ele não existir, vai ser lançada uma exceção do tipo arquivo não encontrado. Então aí a gente vai ter que criar o primeiro cadastro. Então aqui vocês podem conferir que a gente cria a lista vazia
e atribui a variável cadastro. E então chamamos menu principal para iniciar justamente o cadastro daquele ou daqueles alunos. Em seguida, a gente salva pela primeira vez esse conteúdo, né, da nossa lista cadastro em um arquivo chamado cadastro.bin. Percebam que aqui a gente teve que fazer a abertura no modo de escrita, porque é justamente o que a gente quer, escrever essas informações que estão na lista cadastro no arquivo binário cadastro.bin. Bem, caso seja um outro tipo de erro, do tipo, por exemplo, input-output error, a gente tem aqui que essa mensagem vai ser exibida para o usuário, problemas no arquivo de cadastro. Então, basicamente, isso daqui é a parte inicial do nosso programa. Para resumir, quando o programa ele é executado pela primeira vez, o cadastro em arquivo cadastro.bin não existe. Então, ao tentar abrir o arquivo, vai gerar uma exceção, como eu já comentei, do tipo File Not Found Error, que é tratada então no bloco Except File Not Found Error, que é justamente esse daqui que eu mostrei para vocês. Bem, neste bloco o arquivo ele é criado e após a execução do menu principal, que é a nossa função, né, principal, o cadastro ele é escrito no arquivo .bin. Lembrando que, no nosso caso, a gente denominou esse arquivo de cadastro. Bem, nas demais execuções, ou seja, depois que a gente salvou pelo menos um cadastro no nosso arquivo principal, esse arquivo, cadastro.bin, ele já vai existir. Então, a gente vai executar agora, na verdade, o bloco try, uma vez que nenhuma exceção vai ser lançada. Então, o arquivo ele é aberto para escrita, ou seja, no modo WB. E então, o arquivo.bin ele é carregado na memória, associando-o com a variável cadastro. Bem, executa-se o programa normalmente com o menu principal cadastro. Então, basicamente, esses são os 3 passos principais, mas nós também temos um último passo que é de grande importância, que é justamente após a finalização do usuário, o cadastro ele é atualizado, ou seja, ele é gravado, ele é sobrescrito com novas informações, ou seja, ele é atualizado. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Eu teria muito mais coisas para falar, mas para a aula não ficar muito longa, eu acabei reduzindo muita coisa. Mas eu espero que vocês tenham entendido. Um forte abraço a todos.